Após o surgimento dos aparelhos móveis com tecnologia mais avançada, os chamados smartphones, e a expansão da internet no mundo inteiro, o acesso às redes sociais acontece de forma instantânea. Esse tipo de comportamento vem ocasionando distúrbios psicológicos e problemas de saúde em inúmeras pessoas. O uso excessivo das redes sociais é o tema principal na edição de hoje do N9 Agora. E veja também, aplicativos para smartphone auxiliam e facilitam na rotina diária das pessoas. Reciclagem de bateria, o perigo que baterias de celulares representam quando descartadas de forma errada. Você é viciado em internet, redes sociais e vive conectado? Sabia que são esses os sinais de alerta que indicam que você está passando do limite e a sua relação com o mundo virtual se tornando um problema de saúde? E esse problema já é encarado como doença pelos especialistas. A repórter Daniela Oliveira está ao vivo no centro de Taguatinga e traz mais informações. Oi, Rafael, bom dia a você, bom dia a todos. Pesquisas recentes informam que os celulares, cada vez com mais funcionalidades, podem causar dependência e outros transtornos em usuários assíduos. E esse transtorno, Daniela, já tem nome? O nome desse transtorno, Rafael, é nomofobia. O termo vem da expressão nomobilifobia, que se refere ao mal-estar ou ansiedade apresentado quando essas pessoas estão longe dos seus celulares. Confira na matéria a seguir. Com o avanço da tecnologia, pessoas estão cada vez mais conectadas à internet, sejam por meio de salas de bate-papo, blogs, fotoblogs, sites de relacionamento ou e-mail. Todos os tipos e formas de comunicação virtual. A internet foi criada para facilitar a vida das pessoas, agilizar o processo de comunicação e, com isso, trazer uma qualidade de vida maior para os indivíduos, pois ter acesso ao maior número de informações em muito menos tempo, teoricamente, significa ter um período maior no dia a dia para entretenimento e lazer. Pesquisas relatam que, desde 2005, o Brasil se posiciona em primeiro lugar em todo o mundo, no ranking de país que gasta maior tempo conectado. Isso revela que a internet passou de um meio de informação ou mesmo de um hobby para um veículo essencial na vida das pessoas. Pois nas redes sociais, os internautas se sentem seguros e têm espaço para expressarem quem realmente são ou quem gostariam de ser. Mas até que ponto o uso das redes é saudável? Quando elas se transformam em vício? E como é possível identificar realmente quem precisa de tratamento no que diz respeito ao uso dos eletrônicos? Os recursos disponíveis da internet levam milhões de pessoas a salas de bate-papo, chats e sites de relacionamento, como Facebook, Twitter, WhatsApp, entre outros, os quais possibilitam um contato fascinante com o universo que excede o mundo individual. Eu percebo que vem muito da questão da dificuldade que as pessoas têm em se relacionar com o mundo real, né? De repente, conseguirem se expressar de forma natural no mundo real. Elas preferem conviver no mundo virtual porque ali elas se sentem mais seguras, então elas conseguem fazer mais amigos, elas conseguem se soltar mais, porque é mais seguro para elas. Entretanto, essa modernização invade a vida das pessoas sem pedir licença e o acesso à internet acaba se tornando uma necessidade, pois estudos mostram que a quantidade de horas à frente de um computador está crescendo a cada dia. Elas não conseguem perceber dessa forma, elas acham que elas têm ali 1000 amigos e todos são amigos de verdade. Então, para elas, aquilo ali é o mundo delas e elas não veem dessa forma, elas acham que é natural, observando que as pessoas elas estão cada vez mais solitárias, sentindo-se vazias, necessidade de amizades, né, verdadeiras. Então elas muitas vezes, por não terem amigos, não conseguirem ter bons relacionamentos interpessoais, elas acabam procurando mais essas redes sociais. Quanto mais tempo a pessoa fica diante de um computador ou fazendo uso do celular, mais fácil ela se tornar uma pessoa compulsiva. Vamos agora a um giro de notícias pelo mundo. Vírus Ebola. Mortes sobem para 5.459. O número de mortos na epidemia de Ebola subiu para 5.459 em 15.351 casos identificados em 8 países até 18 de novembro, informou a Organização Mundial de Saúde nesta sexta-feira. Os números mostraram um aumento de 39 mortes e 106 novos casos desde a última atualização, divulgada na quarta-feira.
A transmissão continua intensa na Guiné, Libéria e Serra Leoa, disse a OMS, referindo-se aos 3 países da África Ocidental, os mais atingidos pelo surto, que respondem por todas as mortes. Rússia, sanções já geram perda de 40 bilhões. A Rússia perderá 40 bilhões de dólares por ano em consequência das sanções ocidentais e até 100 bilhões de dólares pela queda dos preços do petróleo, afirmou o ministro russo das Finanças, Anton Siluanov. A Rússia é objeto de uma série de sanções ocidentais que deixaram a economia do país à beira da recessão, agravada pela desvalorização do rublo, que perdeu 1/3 do valor em relação ao euro desde o início do ano. Crise na Síria. Curdos avançam em Kobani. Os combatentes curdos ganharam espaço em Kobani, uma cidade curda na Síria perto da fronteira com a Turquia, onde os jihadistas do grupo Estado Islâmico perderam 18 combatentes. Em outra frente do complexo conflito sírio, as forças rebeldes, que incluem milicianos da frente Al-Nusra, braço da Al-Qaeda, na Síria, aumentaram a pressão sobre a localidade xiita de Zara, favorável ao governo do presidente sírio Bashar al-Assad. Pedofilia na Espanha. Presos padres acusados de abuso sexual. A polícia espanhola prendeu 3 padres e um 4º homem nesta segunda-feira, acusado de envolvimento em um esquema de abuso sexual de crianças, disse uma fonte policial, em um caso no qual o Papa Francisco teria telefonado a uma vítima para pedir desculpas em nome da igreja. Investigações sobre o caso na província de Granada, no sul da Espanha, começaram há algum tempo, disse a repórteres o ministro do Interior, Jorge Fernández Dias, confirmando as 4 prisões, mas sem dar detalhes sobre os detidos. México, ex-chefe da polícia é preso por desaparecimento de estudantes. O ex-chefe da polícia de Cocula, um município mexicano onde, segundo declarações de testemunhas, os estudantes de Aytnotzapa foram massacrados, foi detido por participar supostamente da entrega dos jovens a uma organização criminosa, informou o Ministério Público na sexta-feira. O desaparecimento dos 43 estudantes desencadeou uma mobilização social no país e provocou a pior crise de segurança do governo do presidente Enrique Peña Nieto e da esquerda, que governa desde 2005, o empobrecido estado de Guerreiro, afetado pela violência do narcotráfico. E veja a seguir, o perigo que baterias de celulares representa quando são descartadas de forma errada no meio ambiente. Na última década, os transplantes de órgãos cresceram 84%. As cirurgias cresceram 619% e os atendimentos de urgência cresceram 627%. As doações de sangue precisam acompanhar esse crescimento para atender a milhares de pessoas que dependem da sua solidariedade. Esse gesto está em suas mãos. Seja para quem for, seja um doador. Procure um hemocentro mais próximo. O trabalho escravo ainda existe no Brasil e tira a dignidade de muita gente com trabalhos forçados e jornadas exaustivas. São pessoas submetidas a condições degradantes. O Ministério Público Federal atua para combater esse crime, punir os responsáveis e resgatar a dignidade desses trabalhadores. Vamos juntos combater o trabalho escravo e limpar essa mancha da nossa sociedade. Ministério Público Federal. Seu direito, nosso dever. Seja para auxiliar na locomoção em lugares desconhecidos, realizar transações bancárias, verificar condições de tempo e até mesmo acompanhamento de dietas. Essas são algumas das facilidades que aplicativos desenvolvidos para smartphones já proporcionam aos seus usuários. Confira! Muito mais do que aparelhos celulares, os smartphones, além de desempenharem a função básica de fazer ligações telefônicas, os diferentes tipos de aplicativos vêm criando novas formas de relação entre empresa e consumidores, além de ser um universo altamente lucrativo e superaquecido. Além de ajudar na solução de pequenas tarefas do dia a dia, o baixo custo e facilidade de instalação dos aplicativos cria uma forte adesão dos mais variados públicos. No Brasil, as transações realizadas pelos clientes de banco via plataformas digitais, por exemplo, a internet e o chamado mobile bank, já acontecem mais do que pelas formas tradicionais. Ao invés de deslocar até uma agência bancária, o cliente pode utilizar o celular para fazer um pagamento em poucos segundos. Essas são algumas das utilidades que aplicativos podem proporcionar. O Organize permite ao usuário ter acesso e controle às suas finanças, de uma forma simples e organizada.
O aplicativo ainda disponibiliza conteúdos sobre educação financeira gratuitamente. O Meu Carrinho é para quem sempre faz listas de compras no supermercado, fácil de usar e permite criar listas de produtos, controlar suas despesas e escanear códigos de barras para comparar em diferentes locais o preço do produto. Para quem dirige, o Waze, que está fazendo sucesso entre os usuários, é um aplicativo que mostra caminhos alternativos para fugir de congestionamentos por meio de mapas. Para saber se há risco de chuva forte ou sol, com o Clima-Tempo você fica informado sobre tudo relacionado à previsão do tempo, com imagens de satélite e informações das condições climáticas para quem está no aeroporto ou a caminho da praia. Você sabe o que fazer com aquela bateria do seu celular que já não tem mais funcionalidade? Essas baterias, quando descartadas de forma errada, podem representar um grande risco ao meio ambiente. É o que veremos na matéria a seguir. Os lixos eletrônicos geram o que os especialistas chamam de resíduos tóxicos, pois esses eletrônicos são fabricados com materiais tóxicos que podem causar sérios danos à nossa saúde. O Distrito Federal ainda não possui um projeto de coleta seletiva voltado para esse tipo de material. Existe apenas a captação do lixo eletrônico, realizado por 2 empresas privadas e uma pública. As baterias de eletrônico possuem vida útil pré-determinada. Após um determinado tempo de uso, seu rendimento cai. Então, o que fazer com ela após isso? Jogar no lixo? Não, pois você está prejudicando o meio ambiente. Todo material passa por uma triagem que separa os itens que ainda estão em condições de uso dos que não estão funcionando mais. Aqueles que são recuperados têm destino ao Comitê da Democratização da Informação, com a garantia de tornar inacessível qualquer informação armazenada nos eletrônicos. Na SLU, são encontrados 13 pontos de entrega voluntária para captar esse tipo de material. O material em bom estado são doados a cooperativas. Para doar esse material, vá a um dos vários postos espalhados pelo DF. A lista desses postos estão no nosso blog. Mais notícias você pode acompanhar pelo blog do Jornalismo N9. E nós ficamos por aqui. Tenham todos um ótimo dia.